Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha em duas edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, para você começar bem a semana com o resumo do que foi destaque no final de semana esportivo e na sexta-feira para a gente projetar o que será o final de semana. Aliás, final de semana que foi muito bom para o Ipiranga, bom para a dupla Grenal e especialmente uma semana que promete, com grandes jogos aqui em Erechim, com Pelotas, com o Internacional, enfim, a semana promete muito aqui na capital da amizade. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa e Andretta transformando horizontes. Lembrando também que você pode acompanhar a programação aqui do Na Resenha através do Facebook da TV Erechim. Você acompanha tudo que a gente trata aqui também no Facebook da TV Erechim. Eu tenho o prazer de receber meu grande amigo, parceiro, irmão, João Francisco Coimbra, parente, Fifo parente. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. A primeira edição, se não estou enganado, de 2020, Fifo. É verdade, Fábio. Boa noite a todos os amigos da TV Erechim. Boa noite, Fábio. Sempre um prazer estar contigo aqui na bancada, conversando sobre futebol, que é a nossa paixão, sem dúvida nenhuma, né? É verdade. E é o que nos move, né, Fifo? Agora, Fifo, o Campeonato Gaúcho começamos com o Ipiranga estreando diante do São Luís de Juí aqui no Colosso da Lagoa, conquistando uma importante vitória e no final de semana o Ipiranga conquistou um outro resultado espetacular que foi a vitória sobre o Novo Hamburgo no Estádio do Vale. O que dá pra gente falar dessas duas rodadas iniciais que já coloca o Ipiranga como uma das melhores campanhas ao lado do Internacional no Campeonato Gaúcho? Olha, Fábio, no meu entender, o que dá para ser falado sobre essas duas rodadas é que está muito bom para o Ipiranga, né? Nem nós, nas nossas projeções, nós esperávamos que o Ipiranga conseguisse alcançar os 6 pontos logo de início, né, nessas duas primeiras rodadas. Nós sabíamos que o jogo contra o São Luís seria um jogo nervoso, como foi também, o Ipiranga acabou conseguindo se sobressair no segundo tempo, empurrou o São Luís para dentro do seu campo e acabou saindo daqui com 1-0, né? E depois, indo a Novo Hamburgo ontem, isso aí, um resultado surpreendente, no meu entender, Fábio. O Ipiranga, no primeiro tempo, pela transmissão da rádio, né? Nós acabamos acompanhando a radiodifusão, mas pela transmissão do Hamilton e de toda a turma, o Ipiranga sofreu um pouco no primeiro tempo, né? A gente acaba não tendo imagens, inclusive hoje pela manhã eu tentei procurar os melhores momentos, né? A gente, nessa ânsia de ver o que aconteceu de fato, né? O Ipiranga sofreu um pouquinho, inclusive o Novo Hamburgo fez uma pressão inicial, depois o Ipiranga conseguiu igualar as forças, né? E no segundo tempo, o Ipiranga acabou conseguindo fazer o seu gol, acho que com 18 minutos, né? Isso. Segundo tempo, né? E depois o Novo Hamburgo fez aquela pressão de quem joga em casa, de quem precisa do resultado positivo, né? Mas o que dá para ser dito, eu acho, né, Fábio, é que o Ipiranga sai muito bem dessas primeiras duas rodadas, divide a liderança com o Inter e vamos aguardar o Pelotas na quarta-feira aí para, quem sabe, conseguir encaminhar uma classificação, né? Pois é, Fifo, sabe que a minha projeção, e isso numa das entrevistas que eu fiz com o Renan Mobarak, executivo de futebol do Ipiranga aqui, eu disse, olha, a minha projeção do Ipiranga é que o Ipiranga faça 7 pontos nesse primeiro turno. Essa era a minha projeção. O Ipiranga vencendo o São Luís de Juí, empatando com o Novo Hamburgo fora e vencendo o Pelotas em casa. A minha projeção era essa, de 7 pontos. O Ipiranga já faz 6 pontos. E tem agora 2 jogos em casa, vale lembrar que é contra 2 equipes dificílimas. O Pelotas é o campeão da Recopa Gaúcha e o Internacional, mesmo que venha com um time alternativo com muitos recursos, com vários jogadores, inclusive, que querem ganhar espaço no grupo do Internacional. A minha projeção, Fifo, para a segunda rodada era Ipiranga num cenário bom com 4 pontos. Chegou a 6. Eu não sei qual era a tua projeção inicial, Fifo. Eu acreditava, digamos assim,
que o Ipiranga não conseguiria vencer o Novo Hamburgo fora. Até mesmo pela qualidade técnica do time do Novo Hamburgo. Eu acho que ontem, pela transmissão, acabou ficando evidente, né? O Novo Hamburgo também é um bom time, acabou não conseguindo colocar a bola na rede, apenas isso, né? Mas também méritos da defesa do Ipiranga, méritos do time do Ipiranga, que conseguiu, no seu sistema defensivo principalmente, conseguiu dar uma consistência muito interessante e saiu de lá com a vitória. A minha projeção inicial é que o Ipiranga chegava na terceira rodada apenas com 3 pontos. Eu acreditava que a gente não conseguiria vencer o Novo Hamburgo lá, né? O cenário é muito bom, Fábio. É muito bom, né? Isso aí tem que dar méritos para o Paulo Henrique, a toda a direção, a todo o time que conseguiu ir a Novo Hamburgo e sair de lá com a vitória. O que eu projeto para quarta-feira? Um jogo dificílimo. Por mais que o Novo Hamburgo não tenha empatado com o Pelotas na Boca do Lobo em Pelotas, o Pelotas é um time muito bom. Eu acredito que o Pelotas vem aqui fazer um enfrentamento muito interessante com o Ipiranga. É um time bem montado, é o campeão da Recopa Gaúcha, que fez boas apresentações, inclusive ontem contra o Inter, claro. O Inter acabou, primeiro tempo, empurrando o Pelotas para dentro do seu campo, foi muito superior, né? Mas o segundo tempo, claro, um pouco pela clareza de resultado, já que o Inter tinha, né? Pela tranquilidade, o Pelotas acabou conseguindo sair um pouco mais pro jogo e conseguiu fazer um enfrentamento melhor. Mas acredito que quarta-feira aqui nós teremos um enfrentamento muito interessante, porque eu acho que o técnico Piccoli conseguiu montar um bom time de futebol na Boca do Lobo. Pois é, Fifo, a gente sabe que as 2 rodadas iniciais, elas fizeram com que o Ipiranga chegasse ao lado internacional como uma das melhores campanhas do Campeonato Gaúcho. Agora, dentro daquilo que se projetava inicialmente, e obviamente, acho que o foco inicial do Ipiranga é atingir a pontuação necessária para rechaçar qualquer possibilidade de rebaixamento. Esse é o primeiro passo. A partir daí, conseguindo isso, o Ipiranga começa a olhar com outros olhos para o campeonato. Com que olhos o Ipiranga passa a olhar a partir dessas 2 vitórias iniciais, que coloca o Ipiranga com 6 pontos e que na próxima rodada somente o Juventude pode igualar ao Ipiranga em termos de pontos? Não, acredito que o Ipiranga tem que começar a pensar na classificação, sim, né? Depois dessas 2 rodadas fantásticas, né? De 2 jogos muito interessantes, o Ipiranga tem que começar a pensar na classificação. Nós temos que pensar em vencer o Pelotas quarta-feira aqui, né? Pensar em fazer um enfrentamento bem interessante no sábado contra o Internacional aqui, porque a gente não sabe a equipe do Inter que vem. Eu até comentava aqui nos bastidores que às vezes eu tenho preocupação quando vem o time alternativo, porque às vezes o jogador quer mostrar muito mais do que o jogador que está jogando, porque sabe que vai ter uma partida da pré-Libertadores na quarta-feira, então não vai colocar o pé do jeito que tem que ser colocado, né, no Campeonato Gaúcho. Então, primeiramente, o que eu acho é que depois o time deve ter chegado hoje pela manhã, né, em Erechim. Então, acho que o Ipiranga tem que começar a pensar na classificação, pensar em fazer um enfrentamento bom com o Pelotas, sair daqui com os 3 pontos, porque daí, já fazendo 9 pontos, eu me lembro muito bem que nós que quando nós gravamos o último programa de 2019 aqui, a gente falou que para classificar ia ser 10 pontos, né? 10, quem sabe 11 pontos, eu acho que já estava classificado, né? Então, o Ipiranga nas 3 primeiras rodadas tem a possibilidade de fazer 9 pontos, né? E não é impossível fazer isso, é totalmente possível. O Ipiranga tem uma boa equipe de futebol e vai, sem dúvida nenhuma, fazer um enfrentamento com o Pelotas para buscar os 9 pontos aqui dentro do Colosso da Lagoa. Bom, Fifo, aí é que está, acho que a questão importante, porque o Ipiranga, partindo do princípio que o Ipiranga vence o Pelotas, o Ipiranga tem 2 jogos ainda pela frente, o Inter aqui e o Juventude lá, ou seja, 2 dos mais difíceis jogos do grupo até então. E é muito provável, Fifo, né, dentro de uma lógica, que o adversário direto pela classificação do Ipiranga seja o Juventude. E aí o Ipiranga decidiria lá o último jogo. O cenário ideal, Fifo, é chegar para o jogo contra o Juventude lá, o Ipiranga com pontos à frente, podendo jogar pelo empate. Esse seria o cenário ideal para o Ipiranga? Acredito que sim, Fábio. Ontem a gente até teve a possibilidade de acompanhar um pouco do jogo São Luís e Juventude, né? O time do Juventude, teoricamente, e a gente pode perceber, é um time um pouco acima da média, né? Exato. É um time de Série B, a gente falava sobre o Brasil também, a Série B, mas o Brasil também é às vezes sofrível, o time do Brasil. Tem uma outra característica, uma característica mais de força, né? Então, o que a gente pode projetar? O Juventude fez boas contratações. Dá para citar aqui o Ed Carlos, zagueiro, que estava Série A. Cajá, Renato Cajá. Tem Pedro Ken ali, né? Jonatas Beluso também, que é um jogador que foi artilheiro da Série B há pouco tempo atrás. Então o Juventude tem uma robustez, tem uma musculatura um pouco diferenciada, né? Eu acredito que o Ipiranga, se der, tem que chegar no Alfredo Jaconi com os pontos à frente, quem sabe não precisando vencer, né? Quem sabe
buscar um empate lá para que consiga a classificação. Porque o Juventude, sem dúvida nenhuma, vem mordido também do ano passado, que acabou perdendo aqui por 4-1, depois perdeu 1-0, que custou o primeiro lugar da classificação com eles. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um enfrentamento de arrepiar lá no Alfredo Jaconi. Vamos tentar fazer uma projeção lógica dos fatos. Claro que isso pode mudar, até porque no futebol não existe lógica, mas uma tendência de resultados. Nesta rodada, o Ipiranga vencendo o Pelotas chega a 9 pontos. O Juventude tem 3 pontos, joga em casa contra o Novo Hamburgo. Vencendo chega a 6 pontos. Aí na rodada que o Ipiranga enfrenta o Internacional aqui, o Juventude pega o Pelotas lá na Boca do Lobo. E aí, meus amigos, independentemente, e no pior dos cenários, o Ipiranga perdendo para o Internacional aqui e o Pelotas vencendo o Juventude lá na Boca do Lobo, né? Projetando o cenário perfeito, o Ipiranga iria para a última rodada com 3 pontos à frente do Juventude. Aí, Fifo, aí o Ipiranga, dependendo do cenário, saldo de gols, enfim, o Ipiranga pode até perder, que daqui a pouco nos critérios garante classificação. Eu sou um pouco cético quanto a isso, Fábio. Eu acredito que o Juventude é um time que vai crescer ao longo da competição. Acabou perdendo por Inter, e é bom que seja dito para quem não assistiu o jogo, o Juventude ia fazer um enfrentamento de igual para igual com o Inter. Acabou, a expulsão desequilibrou, né? Completamente, né? Acredito até que o Juventude poderia buscar um empate nesse jogo. Podia ser uma vitória também, porque os primeiros lances, a primeira amostragem foi que o jogo ia ser muito parelho. Se o Ipiranga puder chegar numa situação confortável na Alfredo Jaconi, seria muito interessante, até pela situação de rivalidade que temos, né? O Juventude é um time que sempre faz bons enfrentamentos com o Ipiranga, tem uma rivalidade muito grande desde a época lá de trás, né? E tá mordido, sem dúvida nenhuma, quanto a essa situação do ano passado, né? Que acabou perdendo a classificação em primeiro lugar, né? Claro, eles acabaram subindo para a Série B, nós não conseguimos, mas o Juventude vai tentar, de todas as formas, tirar o Ipiranga desse mata-mata do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Bom, Fifo, claro que a gente não viu o jogo contra o Novo Hamburgo, né? Então a gente fica pela informação daquilo que a gente ouviu pelo rádio, né? E agora, uma questão que eu acho que a gente pode avaliar, Fifo, e aí pelo primeiro jogo e pelo histórico dos amistosos do Ipiranga, tu já consegue ver o trabalho do Paulo Henrique Marques no grupo de jogadores do Ipiranga? Sim, eu acho que é perceptível já o trabalho do Paulo Henrique, principalmente na parte defensiva, né? A parte defensiva é uma parte defensiva muito bem organizada, Fábio. O Ipiranga não tomou gols ainda, é o único time que não tomou gols do Campeonato Gaúcho. Uma parte defensiva bem organizada, consegue absorver muitas vezes as pressões que sofre dos times adversários nesses 2 primeiros jogos. E principalmente é um time que tem uma parte defensiva organizada, mas consegue sair para o jogo também. Consegue ter um camisa 10 organizador, e a gente tem que falar aqui do Zotti, né? Ano passado nós não tínhamos esse. E nós batíamos na tecla há muito tempo. E o próprio treinador não queria ter um camisa 10, É isso mesmo, a característica dele, né? Então, acredito que seja muito importante ter essa organização, né? Tu tem ontem, pela transmissão, e a gente acabou não assistindo o jogo, pela transmissão, o Clayton foi muito bem também. O Clayton, que é esse segundo homem que consegue sair, que consegue se aproximar do Zotti, né? Ipiranga tem 2 extremos, ano passado também tinha, mas esse ano tem Jean Silva, que acaba fazendo gol, que é um desafogo enorme, né? É um jogador que tem velocidade, que chega bem na frente, que tem finalização. Às vezes eu acredito que ele peca na finalização. Ontem ainda bem que não pecou, conseguiu fazer o gol, né? Então, aliás, ele havia pecado antes do lance, né? Eu até estava acompanhando o jogo também pela radiodifusão, e até vi que o Zé Badalotti fez uma observação um pouco antes do lance do gol. Olha, o Jean Silva, se trabalhasse um pouco mais a finalização, poderia dar ainda mais frutos ao Ipiranga. E isso é um problema histórico do Jean Silva. O Jean Silva é um jogador de muita velocidade, como disse o Fio, foi um jogador de desafogo. Agora, ele tem uma dificuldade na finalização. Que bom que depois ele acabou fazendo o gol. Mas eu acho que essa é uma questão importante a se observar. Ele é um jogador que, se tivesse mais finalização, uma capacidade melhor do último lance, poderia daqui a pouco desequilibrar ainda mais pro Ipiranga, né? É verdade. Não, ele é um jogador que assim, ó, no jogo da quarta-feira ficou visível que ele tem uma velocidade enorme, que ele cria diversas oportunidades para o Ipiranga. Às vezes acaba não conseguindo fazer o gol, né, por essa questão da finalização, né? Se trabalhar um pouquinho isso aí, sem dúvida nenhuma, o João Silva vai ser um dos grandes nomes do Ipiranga. Já está sendo, né? Mas vai ser um dos grandes nomes, eu acho, da temporada, né? Fifo, e aí tu estava falando dos extremos, e do lado esquerdo tem o Leilson, que é o jogador que vem atuando.
Mas eu confesso pra ti, aí eu vou ficar pelaquilo que eu vi, especialmente do jogo contra o São Luís. Pra mim, nesse time do Ipiranga, o Fernandinho tem vaga. Eu acredito que seja uma opção também do Paulo Henrique, né? E é homem de confiança dele, né? É uma opção, é um homem de confiança dele, sem dúvida nenhuma, e é uma opção também para mudar um pouco o jogo no segundo tempo. Fernandinho é um jogador que tem 1 contra 1 muito bom, uma finalização que deu para perceber que é boa também, ele acaba quase fazendo um golaço aqui no jogo da quarta-feira, e é uma opção, acho que do Paulo Henrique, preservar o Fernandinho para tentar pegar um pouco a zaga, a defesa do time mais cansado, porque se ele tem 1 contra 1, ele é forte fisicamente também. Quem sabe seja uma opção dele colocar o Leilson no primeiro tempo e no segundo tempo tentar com o Fernandinho. Até mesmo porque ontem, se eu não me engano, ele faz a alteração e tira o Neto e coloca o Fernandinho. Exato. Né? Ele passa o Fernandinho para tentar jogar por dentro, né? Tentar um time um pouco mais rápido, até porque o Ipiranga estava jogando contra-ataque também, né? Então, são situações que eu acredito que o Paulo Henrique tem uma boa leitura de jogo. Ficou claro isso na quarta-feira. Acho que no segundo tempo ele acaba conseguindo mudar o seu time e conseguir empurrar o São Luís para trás. Isso que é necessário. Eu acredito que não foi o Campeonato Gaúcho. E sabe que tem me agradado esse início de trabalho do Paulo Henrique Marques? Primeiro que ele é muito prático nas coisas. Ele fala de forma muito clara e aquilo tudo que ele tem falado, né, o discurso dele e a prática tem se confirmado. Aquilo que ele fala, ele faz. Diferente de alguns que, enfim, e quando tem que fazer, e ele mesmo disse, né, em várias entrevistas que eu realizei com ele mesmo disse o seguinte: olha, o nosso objetivo é chegar no jogo contra o Internacional, aí sim, dentro daquilo que eu considero o ideal. Segundo ele mesmo, o próprio grupo de jogadores do Ipiranga está assimilando de forma mais rápida aquilo que, por exemplo, o São Luís, com ele no trabalho ano passado, demorou um pouco mais para entender qual que era a ideia dele de futebol. Agora, nesse time do Paulo Henrique Marques, tu coloca ainda algumas dúvidas no time com relação a posições, por exemplo, lateral esquerdo, Henrique Ávila ou Newton, o próprio centroavante, que eu acho que ainda o Ipiranga precisaria de um outro centroavante. Tem algumas posições que ainda está em aberto, Fifo? Olha, Fábio, eu acredito que na lateral esquerda, 2 jogos, o Henrique Ávila deu a consistência necessária que o Paulo Henrique quer, né? Eu acredito que aí já esteja um pouco mais sacramentado. Eu, particularmente, lá atrás, eu esperava que o Newton ia jogar essas partidas fora de casa, principalmente pela consistência defensiva que ele tem, né? Mas, Paulo Henrique optou pelo Henrique Ávila. Beleza. Segundo jogo, já que é titular, provavelmente quando o Pelotas aqui dentro de casa ele seja o titular novamente. Então eu acho que aí o Henrique Ávila esteja 2 degraus acima, já 2 ou 1. Vamos lá. Fernandinho e Leilson. São situações aí que acho que está bem claro que ele vai optar pelo Leilson e o Fernandinho no segundo tempo. Centroavante. Eu acredito que o Ipiranga precisa de um centroavante de ofício, até porque o Neto joga mais do lado do que de centroavante. Está sendo utilizado nessa função que o Ipiranga não tem. Esperava o argentino, né, o Santiago, né, que acabou machucando, e não tem um outro nome. Então, acredito que falte um matador de fato, né? O Neto é um jogador de lado, né? Vamos aguardar. Acredito que o Paulo Henrique vai jogar com esse time até que não tiver um centroavante. Mas na lateral esquerda e na extrema esquerda, acredito que Henrique Ávila e Leilson sejam os titulares neste momento. Você está acompanhando o programa Na Resenha aqui na TV Erechim. Estamos falando da grande vitória que o Ipiranga teve sobre a equipe do Novo Hamburgo neste final de semana pelo Campeonato Gaúcho, na segunda rodada do Gaúchão. Ipiranga 100% de aproveitamento e projetando já esse jogo contra o Pelotas na quarta-feira aqui no Estádio Colosso da Lagoa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já com mais informações e aí projetando, né, a sequência de jogos que o Ipiranga terá nessa reta final, porque o campeonato nem bem começou, mas a gente já está na metade do primeiro turno do Campeonato Gaúcho e já se encaminhando agora para a reta final, para os últimos 3 jogos do campeonato, porque o Gaúchão é curto mesmo nesse formato que aí está estabelecido. Rápido intervalo e já voltamos com mais. O esporte é debatido aqui na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54
3437120556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que está sempre acompanhando o nosso programa esportivo aqui da TV Erechim. O programa Na Resenha tem reprise em diversos horários aqui da grade de programação e também você pode acompanhar, compartilhar com os amigos e assistir o Na Resenha também pelo Facebook da TV Erechim. O patrocínio do Master Supermercados está no Master, está em casa, também Andretta transformando horizontes. Nós estamos conversando hoje com João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente, comentarista da Rádio Difusão. Fifo, com relação à chegada do último reforço do Ipiranga, Tarik se encaixa em que contexto nesse time do Ipiranga? Veio para ser uma alternativa? Vem para disputar titularidade com algum jogador? Como é que tu vê o Tarik nesse time do Ipiranga? Olha, Fábio, ontem nós tivemos a lesão do Fidelis, né? O Fidelis acaba saindo logo no começo do jogo ainda, eu acho que não tinha 20 minutos. 18 minutos. 18 minutos, né? Ele acaba tendo que ser substituído, até particularmente não sei o que ele machucou, né? Até vou buscar a informação durante essa semana e provavelmente hoje o Ipiranga deu um boletim, né? Porque ele é o capitão do time do Ipiranga, né? Sem dúvida. Acredito que o Tarik vinha para fazer parte do grupo e ia ter que lutar contra o Fidelis e contra o Henrique Schwarzer, que acaba entrando ontem, né? Que é o primeiro volante também, pela posição. Com essa lesão do Fidelis, acredito que ele e o Henrique vão disputar essa titularidade, né? Não sei em que condição física vem o Tarik, né? Sabe que não fez pré-temporada e isso é um condicionante contra ele, porque eu não sei a situação que ele estava jogando, não estava jogando, né? Mas a pré-temporada eu acho que é primordial para o jogador que vai jogar o Campeonato Gaúcho para que esteja bem, até pela força física, pelo preparo físico que é necessário para jogar um Campeonato Gaúcho. Acredito que ele vai lutar com o Henrique Schwarzer e com o Fidelis aí, não sei a dimensão da lesão do Fidelis, né? Pela posição. Não, no meu entender, não chega na condição de titular. Fifo, eu defendo já há algum tempo a tese de que no Campeonato Gaúcho, até a terceira rodada, a gente já começa a definir quem vai brigar pelo que no campeonato, né? Ou pela classificação, ou daqui a pouco vai ficar naquela zona do limbo, ou também vai lutar para não cair. Tu consegue já em 2 rodadas visualizar quem vai brigar para não cair e quem são os times que vão brigar pela classificação, ou ainda é cedo, Fifo? Eu acho que é cedo, Fábio, ainda, porque a gente parte do princípio de que ainda está muito próximo, por mais que o Ipiranga já tenha 6 pontos. Eu acho que nós já não estamos naquele pelotão que vai lutar para não cair. Isso que era o nosso principal medo, né? Eu acho que nós já estamos ali lutando pela classificação, porque é muito rápido, né? Nós vamos, depois do jogo contra o Pelotas, eu acho que a gente consegue abrir uma margem maior de discussão a respeito disso. Porque pra te ver, o Brasil de Pelotas perde 2 partidas, né? Mas tu sabe que o Brasil de Pelotas dentro do Bento Freitas é muito forte. Perdeu pro Aimoré fora e perdeu pro Grêmio. Já lutou, já conseguiu jogar contra a dupla Grenal, né? O Caxias também acaba já conseguindo jogar contra a dupla Grenal e já faz 4 pontos, né? Então, eu acho que ainda é cedo. Eu acho que a partir da terceira, 4ª rodada nós vamos ter, porque na segunda perna do Campeonato Gaúcho, nesse segundo turno, nós temos 6 jogos, né, Fábio? E 6 jogos é mais do que 5 e tu consegue jogar contra os times do outro grupo que tu não sabe muito bem como vem, né? Tu consegue ver, vislumbrar um pouco, mas tu tem mais dificuldade por ser contra outro grupo, porque tu não luta diretamente contra o teu grupo, né? Tu não consegue fazer aquele enfrentamento. Então eu acho que ainda é cedo, Fábio. Ainda é cedo. Vamos esperar a próxima rodada, quem sabe no sábado a gente já consegue ter uma visão clara sobre isso. Tá mais equilibrado ou é só por uma questão de pontuação mesmo o grupo B do que o grupo A? O nível tá mais próximo no grupo B do que no grupo A? Acredito que sim, Fábio. Nós falávamos a respeito disso, né? Que esses times do grupo B, a paridade técnica é muito parecida, né?
do Grupo A também, né? Mas eu acredito que seja essa a situação. Acho que a paridade técnica do Grupo B é mais próxima do que do Grupo A. Bom, Fifo, com relação a outra questão no Ipiranga, e a gente falava, eu lembro que nos programas de final de ano nós falávamos muito disso, que no papel a grande contratação do Ipiranga era o Zotti, por ser o jogador de maior nome do grupo do Ipiranga, por ser o jogador que o Ipiranga já há muito tempo, né, queria trazer esse jogador para cá, mas é um jogador que tinha um mercado muito forte ainda, especialmente no centro-oeste do país, aonde pagava salários que o Ipiranga não tinha condições de pagar à época. Mas o Ipiranga traz o Zotti, e aí abriu-se uma discussão. Bom, qual é o Zotti que vem aqui para o Ipiranga? O Zotti é aquele que está em fim de carreira ou o Zotti que a gente viu jogando uma enormidade pelo Botafogo de Ribeirão Preto aqui pela Série C do Campeonato Brasileiro? Que Zotti é este que vem para o Ipiranga? E o Zotti das primeiras rodadas mostrou que é um Zotti de boa qualidade técnica, um jogador que pode fazer algo diferente que no time do Ipiranga não tinha, mas como é que tu consegue ver o Zotti nessas rodadas iniciais, Filipe? Sei que contra o Novo Hamburgo é difícil a gente falar porque não viu o jogo, né? Além dos principais lances, mas o que te parece o Zotti nesse início de Ipiranga? Acho que é um jogador extra classe, né? Um jogador que tem na perna esquerda uma boa jogada, uma boa qualidade técnica, né? Consegue achar passes que o ano passado o Ipiranga não tinha essa peça, né? Aquele organizador, né? Eu já me referia por diversas vezes nos comentários que a gente faz que o Zotti é aquele jogador que não vai jogar os 90 minutos. Ficou claro? Nos 2 primeiros jogos, e com 65, 70 minutos ele já tem que sair porque ele já não consegue entregar tudo aquilo que ele entrega no primeiro tempo, né? Mas o Ipiranga necessitava disso. De um organizador, de um jogador que busque o jogo, que tenha a qualidade de organizar, principalmente a parte ofensiva. Me lembro bem que o último jogador que o Ipiranga teve dessa qualidade foi o Clayton, eu acho, lá em 2018, na fase final da Copinha RS ali, né? Então, o Ipiranga necessita disso. O Ipiranga também trouxe o Pedrinho, né? Que é o segundo, que é um segundo homem de meio campo, terceiro, joga na posição do Zotti, que luta pela posição com o Zotti. Eu vi pouco desse jogador também, é um jogador que me agrada muito, porque as primeiras amostragens dele... Nos amistosos ele foi muito bem, né? Principalmente nos amistosos o pessoal comenta que ele foi muito bem, né? Então, vamos ver o que se desenha a partir de agora, mas o Zotti, sem dúvida nenhuma, é a referência técnica do time do Ipiranga hoje nessas 2 primeiras rodadas. Pois é, Fifo, sabe que no jogo da estreia se falou muito do Zotti, até porque o Zotti é um jogador que dá o passe diferente, toca de primeira, faz uma jogada de efeito aqui e ali. É que nós também estávamos numa carência, né, Fifo, de um camisa 10, que muitas vezes não é nem pela partida espetacular que o Zotti fez contra o São Luís de Juí na estreia, mas é por tentar muitas vezes o lançamento nas costas da defesa, tentar o passe diferente, que é essa função também do camisa 10, fazer o diferente, fazer o que está sendo feito, qualquer um faz, agora o diferente, o passe nas costas, o lançamento para tentar pifar o jogador, é essa a função do Zotti. Então, nós estamos carentes, então, mesmo que o Zotti ainda ache que não está no seu melhor momento, né, tem ainda a evoluir, eu acho que a nossa carência faz com que nós nos apaixonamos já de primeira pelo Zotti, né? Porque a gente gosta de ver, né? É bonito ver um jogador dessa qualidade jogar, né? Um jogador que tenta o passe diferente, que tenta aquela pifada no jogador, como tu bem disse, né? Que tem aquela qualidade para dar o último passe. Eu acho que é isso que nos faltava em 2019, né? Fizemos grandes campanhas, né? Conseguimos subir, conseguimos chegar à fase mata-mata na Série C, mas nós não tínhamos esse jogador, né? Claro, exato. O Fabiano não tinha nesse jogador uma peça importante no time dele, né? Mas tem que dar méritos também pro Fabiano, no ano passado, né? Que conseguiu fazer todas essas campanhas que a gente acabou fazendo. Mas nós queríamos, nós como torcedor, nós como amantes do futebol, nós gostamos dessa plasticidade do jogador, né? O jogador que tem características diferentes, que bate diferente na bola, que é um bom cobrador de falta, que é um bom passador, nós gostamos disso, sem dúvida nenhuma. E claro, Fifo, que muitas vezes no futebol a gente foca, né, no armador, no criador de jogadas, o jogador diferente, e o finalizador, o goleador. Agora a gente sabe, Ipiranga, por exemplo, tem o Fidelis, que é um jogador que é um carregador de piano desde o ano passado, jogador que se mantém uma média de atuação, não é um jogador espetacular, extra classe, mas é um jogador que mantém uma consistência, uma regularidade muito grande, né? E tanto é que está aí, né? Vem desde a divisão de acesso, vem se mantendo ali e sendo o titular do time do Ipiranga. Agora,
O que nos falta ainda, Fifo, é esse camisa 9. Me parece, essa é uma opinião e não uma informação, que a direção do Ipiranga esperou esse início de campeonato para ver se daqui a pouco o Neto ia deslanchar a fazer gols. Se o Neto deslancha a fazer gols, o Ipiranga daqui a pouco leva até daqui a pouco o final do Campeonato Gaúcho e espera o mercado, né, apresentar mais opções para buscar um centroavante para a Série C do Campeonato Nacional. Só que o Neto ainda não deslanchou e me parece muito distante, né, o Neto dos demais atacantes aí. Até por não ser a característica dele um homem da finalização. Eu sei que tu conhece muito bem o mercado, Fifo. Tu consegue vislumbrar algum centroavante aí para o Ipiranga buscar? Ou quem tinha no mercado já está empregado? O Ipiranga tentou um Marcão, por exemplo, do Esportivo. Tu consegue ver algum centroavante no mercado, Fifo? Olha, nesse momento é muito difícil, né, Fábio? Tu vai ter que desembolsar uma quantia muito interessante para conseguir tirar alguém, sei lá, do Campeonato Paranaense, Campeonato Gaúcho ou do Campeonato Catarinense, Aqui Paulista. Quase não tem opções Aqui mais, não né? tem mais opções, né? Porque todos estão empregados, né? Eu não consigo vislumbrar, eu consigo vislumbrar, Fábio, que o Ipiranga tentou apostar no Neto. Ainda está apostando. E ele é um jogador que tem, taticamente, feito uma boa entrega para o time, né? E a característica inicial, que eu acredito que seja para que o Neto fosse o centroavante, é a situação do pênalti, né? Primeiro pênalti do Ipiranga, a primeira chance real do time do Ipiranga é o Neto que vai bater o pênalti, até para, quem sabe, fazer 1-0, fazer o primeiro gol, né, do Ipiranga e começar a se... Dar uma moral pro jogador. Dar uma moral pro jogador e começar a cavar, sem dúvida nenhuma, a sua posição de centroavante, né? Até porque ele é um jogador fisicamente bem forte, alto, né? Não tem característica de centroavante, mas é um jogador que pode jogar ali nessa função. Mas no mercado, Fábio, é muito difícil hoje, na segunda, terceira rodada, tu conseguir achar alguém, né? Tu conseguir achar alguém que esteja disponível, né? Eu recebi a informação que o Ipiranga estava atrás do Cristiano, que é um jogador que jogou no América Mineiro, estava na Tailândia, né? Tentou negociar, estava no Votuporanguense no ano passado, inclusive foi um dos mais atuantes do jogo contra o Ipiranga, que o Ipiranga acabou vencendo 1-0, mas não mandou, parece que a negociação não andou. Tem que buscar alguém, acredito que tem que buscar alguém, né? Tá dando certo, sim, até o momento, mas vai necessitar de um jogador dessa magnitude daqui a pouquinho, ali na frente, eu acho, porque é necessário, não adianta. O futebol gaúcho necessita de um centroavante que faça gols. E Fifo, vou te dizer uma coisa, o Ipiranga trouxe, né, alguns anos atrás com uma biografia de artilheiro, chegou aqui e não deu certo. Saiu daqui, começou a fazer gol em todos os clubes que passou a Série B do Brasileiro com o Brasil, e esse ano não está sendo diferente. Jogou uma enormidade aqui contra o Ipiranga, no jogo de estreia pelo São Luís de Juí, quase fez um gol de placa aqui no Colosso da Lagoa, e ontem, inclusive na rodada do final de semana, acabou marcando também um gol mesmo que o São Luís tenha perdido. O Michel foi um jogador que a zica baixou solta quando ele desembarcou em Erechim, não deu certo, porque onde passou deu certo, filho. O Michel, todos nós sabemos que ele tem uma qualidade bem interessante, principalmente é um jogador que tem muita força física. E, não, né? E por mais que ele tenha força física, ele não tá pesado, né, Fifo? Ele tem muita força física, ele não tá pesado, ele é um jogador que consegue muitas vezes se sobressair na velocidade com o zagueiro, né? Olha, Fábio, não sei te dizer o que aconteceu com ele aqui, não sei te dizer, até porque não conseguiu... eu me lembro muito bem, e eu estava presente no Alfredo Jaconi naquele jogo contra o Juventude, né, que ele acaba perdendo pênalti, acaba cabeceando uma bola embaixo da trave, que a bola acaba indo quicando e passando por cima do travessão, depois ele acaba roubando o gol do Caio Winker. Então, eu não sei, todos nós sabemos da qualidade, infelizmente aqui não deu certo, né, e saiu. Logo no ano seguinte é artilheiro do Campeonato Gaúcho pelo São Luís, né? Fazendo 9 gols, né? Que é uma enormidade para o Campeonato Gaúcho. São 12 rodadas, 11 rodadas, o jogador faz 8 gols, é muito gol, né? Depois ele vai para o Brasil, faz uma boa Série B pelo Brasil, um bom Campeonato Gaúcho, e agora retorna ao São Luís e em 2 rodadas já tem um gol.
né? E a gente pode ver aqui, dentro do Colosso da Lagoa, que às vezes ele peca um pouco na finalização. Mas ele é um jogador que também cria oportunidades. Incomoda os zagueiros, joga entre os zagueiros, né? Jogador Ganha muito aquela primeira bola, né, Fábio? Eu me lembro no jogo contra o São Luís que a gente teve um pouco de dificuldade, principalmente naquela casquinha que ele dá pro jogador que tem mais velocidade de chegar por trás da defesa, né? Ele ganhou diversas bolas, tanto do Simon como do Diogo, nessa primeira bola, né? Então, é um jogador interessante, sem dúvida nenhuma. Agora, para concluir, Fábio, acredito que voltar aqui, não sei. Não volta mais. Não né? volta. Até porque é o seguinte, a própria torcida não vai, no não próprio vai jogo aceitar, aqui, enfim, né? Eu acho que são vários quesitos e também da forma que acabou sendo. Por mais aqui, que o Paulo né? Henrique goste muito dele, né? Gosto dele, sim. Gosto dele, né? Mas eu acredito que o Ipiranga vai ter mais opções no mercado para a Série C, né? Para a Série C eu acredito que o Ipiranga vai ter mais opções no mercado. Mas eu acredito que precisa alguém agora, Fábio. Precisa de alguém agora. Sem dúvida nenhuma, a direção tá de olho em alguém, né? Porque é necessário. Eu acredito que um centroavante fazedor de gols é necessário para o Campeonato Gaúcho. Fifo, um jogador que para mim pelo menos surpreendeu, o Zotti não me surpreende, até porque o Zotti a gente já conhecia ele, enfim, então até não surpreende tanto, mas um jogador que me surpreendeu positivamente, principalmente no jogo da estreia, foi o Muriel, lateral direito. Eu acho que fazia muito tempo, Fifo, que a gente não tinha um lateral que reúne todas as características para ser um bom lateral. E o Muriel me pareceu ser esse jogador que o Ipiranga, depois de muito tempo, conseguiu buscar no mercado. Inclusive na transmissão da Rádio Difusão, eu acabo escolhendo ele como melhor em campo, né? Porque ele é se a gente sentir a falta também de um número 10, né? Nós sentimos falta de um lateral direito, de um lateral esquerdo que conseguisse dar consistência defensiva. Nós tivemos o Sander. Eu também quero citar o Márcio Lima, no primeiro ano dele, ele foi escolhido o melhor lateral esquerdo da série C, lateral direito da Série C, era um jogador que também tinha uma consistência, cruzava, batia bem na bola, né? Mas o Muriel, sem dúvida nenhuma, é superior. É um jogador que, quando passou o meio contra o São Luís de Juí, foi muito perigoso. O Ipiranga cresceu no primeiro tempo, quando ele acabou centralizando, tanto ele e o Zotti se aproximam muito ali, com o Gia Silva também, que acaba saindo pelo flanco. Mas eu gostei muito da atuação do Muriel. Defensivamente perfeito, não perdeu uma bola para os jogadores do São Luís do Juí, tanto que as chegadas do São Luís todas são pelo outro lado, nas costas do Henrique Ávila. E o Muriel, no meu entender, contra o São Luís, foi um jogador que conseguiu reunir as principais características positivas do time do Ipiranga, né? Espero que continue dessa forma. Gostei muito desse jogador, espero que consiga permanecer. Agora, não sei se o contrato dele só é para o Campeonato Gaúcho. Até o final da Série C. Que bom, é um jogador que tenho certeza que vai dar muitas alegrias pro torcedor canarinho. Fifo, pra gente encerrar o programa, pro torcedor que está nos assistindo, o torcedor que ainda não foi ao Colosso da Lagoa este ano, tem a possibilidade agora na quarta-feira o jogo contra o Pelotas, vai ser um baita jogo, e depois o jogo do sábado contra o Internacional aqui no Colosso da Lagoa. Quem vai ao Colosso da Lagoa já vai poder ver um Ipiranga diferente do Ipiranga do ano passado, que era uma equipe que jogava de forma mais reativa, no contra-ataque, e este ano um time mais propositivo. Já dá para perceber isso pro torcedor, Fifo? Acho que sim. Acho que o torcedor que vai no Colosso da Lagoa, ano passado até comentava que aquelas 20 mil pessoas que foram não sabiam como o Ipiranga jogava e às vezes se irritavam muito fácil. Não, agora o Ipiranga é um time que propõe o jogo, que tem no Zotti a sua principal referência técnica, que busca o jogo, que tenta organizar ofensivamente o time do Ipiranga, que busca o gol, isso que é importante, né? Então o torcedor que for na quarta-feira contra o Pelotas pode ter certeza que vai ver o Ipiranga buscando a vitória, coisa que ano passado também buscava, mas era mais lento, né? Esse ano, sem dúvida nenhuma, o Ipiranga vai sair em cima do time do Pelotas, tentando buscar a vitória, tentando organizar o seu time para sair daqui com 9 pontos, que seria fantástico, né, Fábio? Acredito que 9 pontos, sem dúvida nenhuma, nós vamos lutar e muito pela classificação. Fifo, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, um grande abraço. E quem quiser acompanhar o Fifo também pode acompanhar na Rádio Difusão todas as manhãs, às 11 horas, né? O Fifo está no rádio aí com a equipe da Rádio Difusão, equipe esportiva, né? Obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar aqui na bancada da TV Erechim contigo e com todos os telespectadores. Muito bem, gente. Fechamos a conta, encerramos mais um Na Resenha. Nós voltamos nessa semana para repercutirmos o jogo contra a equipe do Pelotas pelo Campeonato Gaúcho 2020. Aquele abraço e até lá! Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master mais vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.